Boa noite. Boa noite. Dia de protestos em São Paulo. Marcha da Família reúne centenas de pessoas que pedem o retorno dos militares ao poder. E grupo contrário à volta da ditadura também faz ato na região central. Mesmo em greve, agentes penitenciários mantêm visitas de final de semana em cadeias. E continua o mistério sobre o Boeing da Malaysian Airlines. Satélite chinês identifica imagem de possível destroço do avião. Papa nomeia comissão para combater casos de abuso sexual. Memorial da América Latina completa 25 anos com exposição. Organizada pelas redes sociais, a Marcha da Família com Deus leva centenas de pessoas às ruas pelo país. Aqui em São Paulo, o ato reúne 1000 pessoas na região central. A repórter Sabrina Pires acompanha a manifestação e tem outras informações. Sabrina. Oi, Mariana. A marcha já terminou, mas a Praça da Sé, onde o ato terminou, onde o grupo terminou esse ato, olha, continua bastante policiada. Durante o trajeto até aqui, os ânimos ficaram bastante exaltados. Da Praça da República até chegar aqui, alguns tumultos. Nós presenciamos, por exemplo, um grupo com uma faixa que seria de Black Bloc. Eles foram praticamente expulsos do ato, tendo de ser acompanhados pelos policiais. Agora, aqui na Praça da Sé, quando o ato já estava caminhando para o fim, nós também presenciamos um outro ato, um outro tumulto. Uma moça tentou pichar uma das faixas do grupo, acabou sendo hostilizada, houve briga, o pessoal acabou indo às vias de fato e o saldo total, 4 pessoas detidas. Bom, a marcha da Família com Deus pela Liberdade critica a corrupção, pede o fim do governo atual e pede o retorno dos militares ao poder. A grande preocupação era que não houvesse o encontro dessa marcha com a outra manifestação pró-governo. E os policiais conseguiram fazer vários desvios e, de fato, não houve esse encontro. Voltamos ao estúdio. E uma outra manifestação em São Paulo, contrária à volta dos militares ao poder, aconteceu ao mesmo tempo no centro de São Paulo. Batizada de Marcha Antifascista, a manifestação também foi convocada pelas redes sociais e teve a participação de políticos. Os manifestantes caminharam por diversas ruas da região central. De acordo com a Polícia Militar, 1000 pessoas participaram do ato. Os manifestantes passaram por locais que são marcos da história da ditadura na cidade, como o antigo prédio do DOI-CODE. Após chegar à região da Luz, o ato começou a se dispersar. E mais um protesto contra a Copa do Mundo no Brasil foi realizado hoje e fechou vias na zona leste da capital. Segundo a Polícia Militar, 2000 pessoas participaram da manifestação. O movimento Na Copa Vai Ter Luta foi organizado por sindicatos de diversas categorias e reuniu trabalhadores, ativistas e estudantes. Eles aproveitaram o ato para definir e organizar um calendário de manifestações que pretendem realizar no período da Copa do Mundo. Um grupo de garis do Rio de Janeiro também participou do encontro. Munidos de bandeiras, inclusive do PSTU, eles gritaram palavras de ordem. 1, 2, 3, 4, 5 mil e viva a Aliança Operária Estudantil! E no final da tarde, a Polícia Militar confirmou um segundo protesto na zona leste da cidade. Um ônibus foi incendiado na Avenida Jacu Pêssego e a via foi completamente bloqueada. A PM não soube informar quais os motivos da manifestação. Até o momento, ninguém foi preso. Agentes penitenciários em greve há 2 semanas decidem manter as visitas de fim de semana em unidades prisionais de São Paulo. O Sindicato dos Agentes Penitenciários liberou as visitas de familiares e aos detentos em todos os centros de detenção provisória e presídios do estado. Os portões ficaram abertos entre 8 da manhã e 2 da tarde. Parte dos grevistas voltou a trabalhar para que as visitas fossem realizadas. Cerca de 90 das 158 unidades prisionais do estado estariam sendo afetadas pela paralisação. Os grevistas impedem a entrada de mais presos. Eles denunciam superlotação nos CDPs e carceragens do estado e exigem melhores salários e condições de trabalho. 120 homens da Polícia Militar e do BOPE ocupam favelas no Rio de Janeiro à espera de auxílio da Força Nacional de Segurança.
A operação teve início na madrugada de hoje. O BOPE ocupou as comunidades Parque União e Nova Holanda, ambas do conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. A polícia agiu nos morros do Juramento, Juramentinho e Chapadão. 2 suspeitos foram presos e foram apreendidas drogas, armas e veículos roubados. Nos últimos dias, aconteceram diversos ataques às unidades de polícia pacificadora, as UPPs. A reação da polícia acontece um dia depois de o governo federal aprovar o envio da Força Nacional para auxiliar no controle da violência na cidade. Sem prejuízo da nossa reunião de segunda-feira, o governo federal já estará apoiando eventuais medidas que possam e devam ser tomadas nesse final de semana. Até porque nós temos uma concepção muito clara. Governo federal e governo do estado do Rio de Janeiro são mais fortes juntos que o crime organizado. E nós vamos derrotá-los. O pedido para o envio das tropas partiu do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em coletiva, ele afirmou que o governo vai ser ativo no combate aos atos violentos na cidade. Eles querem que nós recuemos. Nós vamos avançar. E avançar como? Como sempre, com o apoio da presidenta Dilma e do governo federal. É um momento em que as UPPs estão sendo checadas, provocadas. Há uma tentativa clara de desmoralizar uma política de pacificação que fez do Rio de Janeiro uma referência em termos de ocupação territorial. Prefeitura de São Paulo cria a lei que restringe a atuação de artistas de rua na capital paulista. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. A Prefeitura de São Paulo restringiu apresentações de artistas de rua perto de estações de metrô, pontos de ônibus, monumentos tombados, orelhões, entre outros locais. Agora, os espetáculos só poderão ser feitos a uma distância de, no mínimo, 5 metros dessas áreas. Exibições artísticas também estão proibidas de serem feitas a menos de 20 metros de feiras de arte e de instituições de ensino. Além disso, artistas que produzem apresentações sonoras não poderão fazer as suas performances perto de hospitais. A decisão pode ter impacto direto na Avenida Paulista, onde muitos artistas vêm se apresentando. O MASP, por exemplo, é um patrimônio tombado e não poderá mais ser palco de manifestações artísticas. Nas próximas semanas, a Secretaria Municipal de Cultura deverá apresentar uma portaria com mais regras sobre essa questão. Em uma nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que o decreto tem como objetivo organizar as apresentações nas ruas. E um dos cartões postais de São Paulo, o Memorial da América Latina, comemora 25 anos com uma exposição que visita a história da instituição. A exposição Memorial 25 anos traz fotos e vídeos que recontam as bodas de prata do Complexo Cultural. Uma das curadoras, Maureen Basilian, esteve no projeto do memorial desde sua idealização. A Adriana Beretta e eu, a gente sempre quis ter vídeo, fotos e palavras. Palavras grandes para as pessoas um pouco compreender essa complexidade dos 25 anos, um quarto de século. Essas são as áreas de funcionamento do memorial. Comunicação social, o Centro de Estudos Brasileiros, biblioteca, publicações, teatro, cineclube. E então a gente quis colocar uma parte de tudo isso que é a função do memorial, não? A exposição foi dividida em 6 partes. Além das fotos, entrevistas com frequentadores anônimos e personalidades que viram da ideia do memorial a construção de uma identidade cultural latina, como o historiador Darcy Ribeiro e o arquiteto Oscar Niemeyer. O que você acha do Memorial da América Latina? Essa foi a pergunta feita em 1989, quando esse espaço foi inaugurado, num grande show musical. Hoje, 25 anos depois, essa exposição aqui te convida a gravar um depoimento respondendo a seguinte questão. E agora, o que você espera do memorial? Está muito bem estruturado, mas acontece que isso daqui tem que ser mais divulgado para mais pessoas que tem um nível cultural, mesmo mais simples, a conhecer melhor isso daqui. É o legado que a gente tem que deixar para os nossos descendentes. Cássia Domingues esteve na inauguração.
Meu pai tocava na Orquestra Sinfônica do Estado, então foi a inauguração de lá do auditório. E eu vinha com meu pai quase toda semana que ele vinha tocar, eu vinha assistir, ficava me divertindo sempre. A administração estima que 1 milhão de pessoas por ano passem pelo complexo cultural. São 7 espaços, entre eles o Auditório Simão Bolívar, que há 5 meses teve 90% de sua estrutura destruída por um incêndio. Esta aqui é justamente o painel da Tomi Otake no auditório. Uma coisa dramática, mas como um fênix. Às vezes pode servir como digamos, vamos apoiar mais o memorial, vamos dar maiores possibilidades para cumprir a função. A exposição Memorial 25 anos vai até o dia 21 de abril e pode ser vista de terça a domingo, sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O Memorial da América Latina fica ao lado da estação Barra Funda do metrô. Quem passou hoje pela Avenida Paulista foi surpreendido por uma intervenção em frente ao prédio da Fiesp. Uma tela gigante com uma câmera apontada para o público registrou algumas danças. O evento Todo Mundo Tem um Quê de Artista celebra o lançamento do curso de formação de atores do projeto educacional em teatro musical do SESI São Paulo. Nesta outra ação, o participante tinha um camarim com vários acessórios para se transformar em uma estrela de teatro. Depois de pronto, o registro final, uma foto para ser compartilhada nas redes sociais. E o primeiro fim de semana de outono começou com céu nublado e chuva aqui em São Paulo. As temperaturas caíram e não passaram dos 26 graus hoje. Quem contava com o sol na praia se decepcionou. E prepare o cobertor, porque o domingo promete ser chuvoso e frio. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo. A zona de convergência intertropical associada a áreas de instabilidade espalha uma faixa de nuvens carregadas desde o Ceará até o Acre. O norte do Brasil continua em alerta para transbordamentos de rios por causa das fortes chuvas. No sul do país, o tempo abre, mas uma massa de ar polar mantém as temperaturas amenas. Os termômetros não passam da marca dos 21 graus em Curitiba e dos 25 em Porto Alegre. Na costa leste nordestina, chuvas passageiras e calor de 31 graus em Salvador e em Maceió. Aqui em São Paulo, as chuvas diminuem, mas em compensação, as temperaturas caem mais e chega até a fazer friozinho em algumas áreas. No centro-oeste, máxima de 27 graus em Marília. No centro-norte do estado, a máxima não passa dos 26 em Franca e em Barretos. Já na faixa leste, os termômetros ficam perto da marca dos 24 graus e o vento úmido vindo do mar aumenta a sensação de frio, principalmente aqui na Grande São Paulo, onde o céu fica nublado com chuva fraca a qualquer hora do dia. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã de apenas 22 graus. E a semana começa bem fresquinha, com breves aberturas de sol. Máxima de 23 graus na segunda, 25 na terça e 26 graus na quarta-feira. Um dos homens que ajudou a fundar a cidade de São Paulo deve ser canonizado pela Igreja Católica no início de abril. O beato Padre José de Anchieta foi professor, catequizador dos índios e agora será santo. O processo de espera da canonização foi um dos mais longos da história. Durou 417 anos. Museu Anchieta, Pátio do Colégio, região central. O local guarda fragmentos da história do início de São Paulo. Aqui estão quadros que contam um pouco do padre que ajudou a fundar a cidade. Um deles é o Milagre dos Pássaros Guarás, onde Anchieta estava navegando com outro jesuíta, já mais idoso, adoentado. Eles precisavam passar de uma missão para outra para procurar uma ajuda maior para essas pessoas. Bom, esse quadro vai mostrar um pouco de como foi a formação do povoado de São Paulo de Piratininga. Os dois representados é o padre Manuel da Nóbrega, que era o responsável por toda a missão no Brasil, e José de Anchieta, então noviço, estava juntamente com o Nóbrega no Rio de Janeiro,
e eles descobrem que há uma disputa muito grande entre esses índios do norte e os índios do sul. Então o que acontece? O Anchieta fala que ficaria lá como refém desses índios até que Nóbrega viesse para o sul e pudesse acordar toda essa paz. E nisso ele vai, ao longo desse tempo que ele fica como refém, escrevendo poemas para sua grande mãe, que é a Virgem Maria. Padre José de Anchieta nasceu na Espanha e veio para o Brasil com 18 anos de idade. Morreu depois dos 60, viajou o litoral brasileiro e se dedicou a catequizar os índios e a entender a linguagem indígena. No museu que guarda relíquias sacras está um crucifixo usado por Anchieta, além de uma pia de batismo do século XVII. Ao lado do Museu Anchieta está a igreja Beato José de Anchieta. Beato por enquanto. Nas próximas semanas ele deve ser canonizado pela igreja e virar um santo brasileiro. José de Anchieta pertencia à Companhia de Jesus, ou seja, um jesuíta, assim como o Papa Francisco. O Papa Francisco é um jesuíta, claro que agora ele é Papa de todos, mas esse trajetória que ele carrega consigo, né, essa experiência de vida como jesuíta faz um modo de proceder que a gente percebe, né, que é muito nítido, né, essa questão de contato com as pessoas, de ir aonde as pessoas não querem ir ou não imaginariam que ele pudesse ir. A igreja que leva o nome de Anchieta tem uma iluminação mais escura para que apenas o altar chame a atenção. Nas paredes, desenhos que mostram Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. No oratório estão outras relíquias, a capa usada por Anchieta em várias missões e um osso do fêmur do padre, comprovado cientificamente por exame de DNA. José de Anchieta está representado em outras partes da cidade, como este monumento na Praça da Sé. O padre Valeriano, diretor da Faculdade de Teologia da PUC, explica a importância de José de Anchieta para a cidade de São Paulo. E foi uma dedicação absoluta. A gente sabe que desde o litoral de São Paulo até Espírito Santo, ele percorreu tudo, fundando vilas e aldeias, com uma dedicação extrema. É difícil pensar que ele era uma pessoa frágil e doente e ter feito tudo isso. Então é um grande gesto de amor inquestionável de uma pessoa que realmente segue Jesus Cristo até as últimas consequências. Juiz envia ao STF apuração sobre o suposto uso de um celular por José Dirceu na cadeia. O ex-ministro da Casa Civil está detido no complexo da Papuda, onde cumpre pena por condenação no processo do mensalão petista. O teor da investigação não foi divulgado. Uma apuração prévia do governo do Distrito Federal entendeu que não ficou comprovado o uso do celular. Mas o juiz Bruno Ribeiro pediu a coleta de novas provas e depoimentos sobre o caso. No último dia 11, a Justiça ouviu Dirceu sobre o caso. Ele negou o uso de celular na cadeia. Bruno Ribeiro enviou ainda ao Supremo o pedido de trabalho externo feito por Dirceu, que está suspenso em razão das suspeitas de uso do celular. Agora, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, vai analisar o resultado da sindicância e decidir se José Dirceu pode ter acesso aos benefícios. Deputado Asdrubal Bentes, do PMDB, diz que vai se entregar na segunda-feira em Brasília. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do parlamentar na quinta-feira. Ele foi condenado a cumprir 3 anos e 1 mês de prisão por oferecer cirurgias de esterilização de mulheres em troca de votos. O deputado também disse que vai se reunir com a liderança do PMDB para decidir se renunciará ao cargo antes do início do processo de cassação. Veja agora o que será manchete amanhã nos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Brasileiros sem habilitação entram no Mais Médicos. De acordo com o jornal, o Brasil recebeu 41 graduados na Venezuela que não cumpriram as exigências legais para exercer a profissão. O Estado de São Paulo. Crise na Petrobras põe Dilma gestora na mira da oposição. Segundo a publicação, problemas no setor elétrico também viram munição para adversários da presidente nas eleições de novembro. Regras da compra de refinaria pela Petrobras foram omitidas em ata. A informação foi divulgada pela TV Globo. De acordo com reportagem do Jornal Nacional, o Conselho de Administração da Petrobras soube em 2008 que regras sobre a compra da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, foram omitidas no parecer que orientou o órgão a decidir pela aquisição da usina em 2006. Uma ata de uma reunião do Conselho de 2008 diz que não constou do resumo executivo a informação sobre a cláusula Marlin e que o teor da cláusula não foi objeto de aprovação do Conselho de Administração.
A ausência desta cláusula no resumo que orientou os conselheiros da estatal foi apontada pela presidente Dilma Rousseff, que na época presidia o conselho, como um dos motivos que a levou a votar a favor da compra. A aquisição é alvo de investigação da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União devido ao valor pago pela estatal, um total de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Em 2005, a mesma usina custava pouco mais de 42 milhões de dólares. Ontem, Nestor Cerveró, que era o diretor da área internacional da Petrobras em 2006, quando a estatal comprou 50% da refinaria de Pasadena, foi exonerado. A oposição promete se reunir na terça-feira para pedir a criação de uma CPI sobre o caso. E uma reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo afirma que, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma Rousseff aprovou em 2007 a aquisição de parte de uma refinaria no Japão. Diferentemente do que ocorreu no ano antes, quando, segundo Dilma, o Conselho decidiu comprar a refinaria de Pasadena, usando informações incompletas, os integrantes do colegiado da estatal foram avisados, no caso japonês, da existência de uma cláusula que obriga uma das partes da sociedade a comprar a outra em caso de desentendimento. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto afirma que Dilma autorizou a compra da refinaria japonesa Nansei Sekiyo com base num resumo elaborado pela Diretoria Internacional da Petrobras. Saiba agora quais são os destaques das revistas semanais de informação. Veja traz uma reportagem sobre a compra da usina de Pasadena. Segundo a publicação, Dilma Rousseff fez quase tudo certo no caso, mas o aparelhamento da estatal estaria levando a presidente a sofrer até por suas virtudes. Época circula nessa semana com a chamada edição verde e com uma reportagem especial sobre a água no Brasil. A publicação ainda mostra qual seria a solução para o fim da falta de água. Carta Capital faz um especial que mostra um lado desconhecido pelos ocidentais do Irã. Isto é, discute a crise na Crimeia e a nova onda separatista que assusta o mundo. Crise na Ucrânia. Tropas russas invadem base militar na Crimeia. Imagens de uma câmera de segurança mostram os soldados cercando a base militar e exigindo a rendição dos ucranianos. Em seguida, um caminhão russo desvia do bloqueio e derruba o portão. A invasão acontece um dia depois de Vladimir Putin assinar a lei que oficializa a anexação da península da Crimeia ao território russo. Grandes potências mundiais se posicionaram contra a decisão, pois ela fere a soberania da Ucrânia e estabeleceram sanções ao país. O ato divide a população ucraniana, pois mais da metade é de descendência russa. Hoje houve protestos na cidade de Donetsk, apoiando a mudança territorial e pedindo a volta do ex-presidente Viktor Yanukovych, que foi deposto pelas manifestações. Já em Kherson, ativistas apoiavam as recentes decisões pró-Ucrânia. O país enfrenta a crise política desde novembro, quando Yanukovych assinou acordos econômicos com a Rússia e recusou a aproximação com a União Europeia. Satélite da China identifica imagem de possível destroço do Boeing 777. O objeto está localizado a 120 quilômetros ao sul da área, onde a Austrália encontrou outros possíveis destroços do avião. O 14º dia de buscas terminou sem nenhuma pista de onde a aeronave está. Na China, as famílias dos passageiros estão frustradas com a falta de informações. Eles reclamam que os representantes da Malásia não estão respondendo às suas dúvidas. No Paquistão, um acidente entre ônibus e caminhões mata 40 pessoas e deixa 30 feridas. O acidente aconteceu quando um dos ônibus tentou desviar de uma vala e colidiu com um caminhão. Em seguida, outros 2 veículos também se envolveram no acidente. De acordo com as testemunhas, um dos caminhões carregava barris de óleo, o que provocou um incêndio. No Egito, o julgamento do ex-presidente Hosni Mubarak, que foi deposto durante a Primavera Árabe, é adiado até a próxima terça-feira. Mubarak é acusado de cumplicidade na morte de manifestantes durante os protestos que levaram à sua queda em 2011. Ele foi libertado da prisão no ano passado, mas continua sob custódia em um hospital militar. Rebeldes tomam controle de base militar na cidade de Dera, na Síria. Eles cercavam o prédio há 2 meses. Um vídeo divulgado ontem na internet mostra outro grupo em confronto com tropas do governo, no posto de Kazab, fronteira com a Turquia. Esta é a última base ainda controlada pelas tropas de Bashar al-Assad.
Europeus vão às ruas no Dia Internacional da Luta contra o Fascismo e o Racismo. Na Grécia, cerca de 3 mil pessoas participaram de um protesto que pedia pelo fim do partido de extrema-direita no país. Na Holanda, centenas também protestaram contra comentários racistas de um deputado. Ele teria afirmado que o governo vai agir para diminuir a entrada de marroquinos no país. Papa Francisco nomeia comissão para proteger vítimas de abusos sexuais dentro da igreja. O grupo é formado por 4 mulheres e 4 homens, entre eles o arcebispo de Boston, Sean Patrick O'Malley. Uma irlandesa que foi vítima de abuso sexual quando criança também integra a comissão. Marie Collins faz campanhas frequentes por justiça para as vítimas de pedofilia na Igreja Católica. De acordo com o Vaticano, o Papa ainda vai nomear mais pessoas para integrar o grupo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você e um bom domingo. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. A equipe de Goulart de Andrade desvenda o universo da restauração de carros no Vem Comigo. Neste domingo, meia-noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.